de ressonância e o curso de cardio. Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos eles possam estar me ouvindo pelo YouTube. Vamos iniciar em 7 minutinhos. Vamos dar esse tempo aí para que todos possam conseguir entrar, participar da nossa live. O professor Emerson já está aí a postos. Professor, boa noite. Espero que esteja tudo bem. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Tudo jóia. Prontinho aqui, conteúdo revisado para a gente fazer uma aula introdutória e tirar algumas dúvidas sobre o que é angiotomografia de artérias coronárias. Certinho, professor. Vamos só aguardar mais 6 minutinhos e nós iniciaremos. Tá jóia, maravilha.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo, me vendo. Boa noite. Espero aí que tenha sido uma semana boa, que esse final de semana seja muito bom também. Já falo de antemão. Agradeço aí aos nossos ouvintes, aos que nós nos acompanhando aí hoje. Sejam bem-vindos a essa aula disponibilizada pela CRD Ensino e Pesquisa. Antes de iniciarmos, para quem não me conhece, eu sou o professor Diego, atualmente coordenador pedagógico, acadêmico aí da Instituição de Ensino e Pesquisa. Peço aí que vocês possam estar buscando novos conhecimentos e não esquecer de seguir nosso Instagram, busquem lá, @CRD Ensino, sigam a nossa página, procurem sobre os nossos cursos, sobre as nossas ofertas, verifiquem aí para que nós possamos dar um boom, né, na sua profissão, na sua carreira profissional aí, para que tenha muitos aí, muito que compartilhar. Hoje nós teremos uma aula muito importante, ao longo desse mês nós teremos um boom de aulas muito importantes, todas as quinta-feiras, nesse mesmo horário, às 19 horas, certo? Então já se inscreva no canal aí do YouTube também, do CRD Ensino, para que você não perca as lives, clica no sininho justamente para que você consiga ser notificado quando iniciar. Então, todas as quinta-feiras desse mês de novembro, certo? Até a última quinta, nós teremos, então, aí a aula no CRD com esses temas voltados justamente para exames cardíacos, seja com tomografia, seja com ressonância. Então, vamos aproveitar aí. Na aula de hoje, nós vamos justamente falar sobre angiotomografia de coronárias, que é um exame justamente utilizado na tomografia, e nós vamos aprender um pouco mais sobre como é ele. Desde já agradeço aí aos alunos que estão aí em cursos ainda, que são ainda nos cursos de radiologia, seja técnico ou tecnólogo, tá? Quem está nos assistindo, antes da dúvida, sim, eu vou disponibilizar um certificado de participação de aula para aquele que conseguir assistir toda a aula e preencher. Então, no final da aula, eu vou enviar um link num formulário, esse formulário lá no bate-papo mesmo do YouTube, eu vou enviar esse link para que vocês possam clicar nele, conseguir preencher os dados e solicitar o certificado caso queira, tá bom? Então, para que possamos iniciar e sem mais delongas, quero aí apresentar o professor Emerson. O professor Emerson é o nosso professor na aula de hoje, é ele que vai dar essa aula fantástica de angiotomografia de coronárias, tá? Vamos fazer uma abertura para perguntas no final, eu vou estar lendo essas perguntas aí lá nos comentários do YouTube, então peço a gentileza, tá? De que você coloque suas dúvidas no bate-papo e eu vou acompanhando e no final eu posso aí estar tirando as dúvidas do professor com o professor para que vocês possam aí estar disseminando conhecimentos. Então, compartilhe o link com seu colega, compartilhe o link aí com todos que você conhece da radiologia para que possa aprender mais um pouco, justamente para isso. E não esqueça, siga aí o nosso Instagram, tá? CRD Ensino, justamente para que você possa acompanhar nossas promoções e ofertas sobre cursos. Professor Emerson, apresente-se a essa turma, nós já temos aí alguns espectadores no YouTube, espero aí que você tenha uma ótima aula, qualquer coisa estou por aqui, só chamar, tá bom? Pessoal, fiquem com o professor Emerson, ele vai apresentar ele mesmo a vocês, um cara fantástico, um expert em coronária. Boa noite, professor. Boa noite, Diego, tudo bem? Tudo Boa noite, ótimo. pessoal. Me escutam bem? Me escutam bem aí? Escuta bem, Diego? Eu estou escutando ótimo. Vamos dar uma olhada nos comentários do pessoal aí no YouTube. Podem fazer os comentários no YouTube se vocês estão escutando. Sim, professor, estão todos escutando. Todos ok. Beleza, maravilha. Obrigado aí pela oportunidade e espero compartilhar um pouquinho do que eu faço no dia a dia aí
com o pessoal que está aqui, né? Grandes profissionais aqui da radiologia estão presentes aqui, né? Tem até um application aqui da Philips, né? O professor Javier, profissional de longa data aí na radiologia, principalmente em exames cardíacos, né? Conhecedor de exames cardíacos. Mas a gente tem esse compromisso aqui hoje, né, de falar sobre angiotomografia de coronárias, e com a equipe toda do CRD Ensino, a gente tem um compromisso nesse mês de novembro, né, para presentear aí toda a categoria, né, de profissionais das técnicas radiológicas. A gente desenvolveu um conteúdo todo voltado para cardiologia, né, dentro de tomografia e ressonância magnética, onde a gente vai falar hoje de aquisição, né, da angiotomografia de artérias coronárias, e aí num próximo encontro a gente vai falar sobre ressonância magnética cardíaca. Depois, num outro encontro, a gente vai falar sobre anatomia cardiovascular por tomografia e por ressonância magnética. E no último encontro, a gente vai ter um encontro surpresa aí para vocês, né? Que a gente vai ter aí algumas dicas para o profissional, né? Do que ele deve fazer, em que ponto ele deve se atentar mais, de acordo com alguma característica de alguma lesão ou de algum paciente em específico, para que você consiga entregar, né, o melhor exame possível. Eu não vou me alongar muito aqui, né, na apresentação pessoal nem profissional, né? Eu sou o professor Emerson, né, técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia, especialista em tomografia e ressonância, e aí já estamos em 2023, então desde 2002 que a gente vem aí atuando na área da radiologia, desde 2005 com tomografia e desde 2009 com ressonância magnética. Então tem aí um pouquinho para compartilhar com vocês e um pouco também para aprender com cada um de vocês. Hoje, a gente aqui do grupo CRD Ensino, né, eu convido aí, o Diego já fez o convite, mas eu faço novamente o convite aí para vocês, né, sigam aí os canais da CRD Ensino e Pesquisa, né, no Instagram, no YouTube. Depois o Diego vai compartilhar aí no chat com vocês, para que vocês possam seguir, né, e aí acompanhar as publicações que a gente vem fazendo e as aulas que a gente vem fazendo. Tem alguns cursos também. Seria uma enorme honra para nós ter você aí como aluno ou como participante de algum curso livre, alguma especialização com a gente, para que a gente possa aí ter cada vez mais técnicos e tecnólogos especialistas com conhecimento, né? Porque a ideia do CRD é produzir o conhecimento, é multiplicar o conhecimento. Quem me conhece sabe que eu bato nessa tecla desde sempre. Quanto mais pessoas com conhecimento adequado, mais bem assessorados estão nossos pacientes, mais bem executados serão nossos exames. Então, vamos hoje aqui falar sobre angiotomografia de artérias coronárias. E aí a gente separou, né, essa aula em alguns tópicos, né? Então, a gente vai fazer aí uma breve introdução à cardiologia. Vamos falar um pouquinho sobre parâmetros de ciclo cardíaco, sobre monitoramento do paciente. Também vamos falar sobre tipo de aquisição, né? Não é porque é uma tomografia computadorizada, ou uma angiotomografia computadorizada, que existe exclusivamente uma forma de fazer, né? Então, existem vários tipos de aquisição, né? E de acordo com o decorrer, né, do que está acontecendo dentro do departamento, né? De acordo com como é que se encontra o paciente, qual o quadro que esse paciente tem, o que se desenvolveu com esse paciente no decorrer do atendimento. E aí, de acordo com essas possibilidades, a gente tem possibilidades de aquisições diferentes, né? E também de acordo se o paciente é adulto, se o paciente é pediátrico. Então, cada paciente,
de acordo com ali a função cardíaca, a frequência cardíaca do paciente, de acordo com o estado do paciente no momento do exame, a gente vai definir junto com a equipe médica e com a equipe de enfermagem, né, uma equipe multidisciplinar. A gente não decide nada e nem deve decidir nada sozinho, a gente vai decidir ali em conjunto com a equipe, né, sobre qual é a melhor aquisição, qual o melhor formato de aquisição, o que de melhor a gente pode tirar do equipamento para que a gente possa aí, né, levar o melhor diagnóstico a esse paciente, né, escolher a melhor tomada, né, digamos assim, de imagem para esse paciente. E dentro disso a gente vai falar sobre preparo, sobre realização do exame, e aí a gente vai fazer um breve comentário aí sobre reconstrução e sobre raw data, para que a gente entenda o que é isso, e ainda argumento aqui para vocês que isso aqui é uma parte, né, uma pequena porção, chega a ser 10, 12% aí do que a gente está preparando, né, para o nosso curso de atuação dentro da tomografia e da ressonância magnética, se tratando de cardiologia. Então, a gente tem aí, né, uma introdução, seguindo com a aula. Primeiro, a gente precisa conhecer o exame, né, e entender que quando pede uma angiotomografia, né, independente do estudo, se ele é cardíaco, se ele é do tórax, se ele é do abdômen, se ele é do crânio, se ele é da região do pescoço, se ele é de membro superior, se ele é de membro inferior, eu preciso entender, né, que uma angiotomografia é um estudo vascular, ou seja, eu vou estudar artérias e veias por tomografia computadorizada. Então, exclusivamente para qualquer estudo de angiotomografia, é necessário a utilização do meio de contraste endovenoso. Então, qualquer angiotomografia que eu venha a fazer, eu necessito injetar um contraste endovenoso. E se tratando de angiotomografia, eu preciso injetar esse contraste endovenoso a uma velocidade de pelo menos 4,5 ml por segundo. Agora, trazendo todo esse cenário para cá, para a angiotomografia, né, das artérias coronárias, eu preciso injetar minimamente 5 ml por segundo. Então, se eu não injetar 5 ml por segundo, a minha angiotomografia computadorizada das artérias coronárias não sai no padrão adequado, eu não consigo a opacificação dos vasos da maneira que eu quero. Então, a gente já entendeu que é um estudo onde eu vou, através da tomografia, avaliar a condição de artérias coronárias e algumas condições, né, do músculo cardíaco. Então, eu já entendi que eu preciso estudar artérias. Se eu preciso estudar artérias, eu preciso de contraste. Ótimo. E aí, a gente precisa entender em que cenário, em qual paciente, em que momento, em que indicação eu vou fazer esse tipo de exame. Vou fazer esse tipo de estudo. Então, a gente tem aí, né, as doenças cardiovasculares, né, elas permanecem como a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo ocidental. E aí a gente tem a doença arterial coronariana, né, a DAC, ou DAC, como queiram falar, possui uma relação direta com os principais fatores de risco, né, como pressão alta, colesterol, fumo, diabetes, excesso de peso e etc., né, entre outros, né, problemas, né, entre outras características, entre outras comorbidades que podem trazer aí, né, o paciente chegar para a gente com esse tipo de patologia. E aí a gente tem as instituições, né, como o Colégio Americano de Cardiologia, né, e a Associação Americana de Cardiologia, que estabeleceram o exame de angiotomografia das artérias coronárias ou das artérias coronarianas como o método de imagem não invasivo para avaliação da doença arterial coronariana e de algumas doenças cardiovasculares. Então, as duas maiores instituições, né, mundiais
que falam sobre cardiologia elegeram esse exame, né, estabeleceram esse exame como um método de imagem não invasivo para avaliação das artérias coronárias. Então, com acesso venoso periférico, eu consigo fazer uma avaliação, né, do estado que se encontra as artérias coronárias desse paciente. Se tem alguma estenose, se tem alguma outra lesão, se tem alguma obstrução, ou até mesmo pós-operatório, né, o paciente que fez uma ponte de safena, uma mamária, a gente consegue aí, através do estudo de angiotomografia computadorizada, né, checar qual é a condição dessa artéria. E, com isso, checar qual a condição, né, de nutrição desse coração. Então, a gente sabe que as artérias levam sangue rico em oxigênio, né, exceto as artérias pulmonares, né, então todas as outras artérias levam sangue rico em oxigênio, ou seja, alimentam, né, nutrem as células e as estruturas de oxigênio, e a gente consegue com isso saber se a artéria não está levando a quantidade de sangue necessária, levando a quantidade de sangue adequada, com certeza essa estrutura, né, que no nosso caso aqui é o coração, ela vai sofrer com algumas consequências, né? E uma das consequências que a gente mais vai enxergar é um infarto. Como toda angiotomografia, né, antecede um estudo sem contraste, na angiotomografia das artérias coronárias, a gente tem aí o estudo sem contraste denominado como score de cálcio, né? Então é feita uma tomografia sem contraste desse tórax, né? Mais direcionado ali ao coração. E aí essa tomografia, ela vai fazer o quê? Ela vai mensurar a quantidade de cálcio e vai mensurar, né, antes de mensurar a quantidade, ela vai mensurar se tem cálcio dentro da parede das artérias. Então a gente tem aí, né, dois cenários. Num primeiro cenário, avaliar se tem ou se não tem calcificação na artéria, qualquer exame de tomografia, qualquer tomografia computadorizada consegue avaliar, né? Que é o estudo que a gente chama de qualitativo, que o médico vai afirmar após análise dessas imagens se tem ou se não tem calcificação na parede arterial. E aí um outro estudo, né, é o score de cálcio quantitativo, que aí precisa ser muito mais específico e mensurar a quantidade de cálcio que tem nessas artérias. Para fazer o estudo quantitativo, eu já preciso de um tomógrafo de pelo menos 64 canais e eu preciso que esse paciente esteja monitorizado. Ou seja, eu preciso que esse paciente esteja com um dispositivo onde vai monitorar a frequência cardíaca do paciente e esse dispositivo vai compartilhar a frequência cardíaca desse paciente com o nosso equipamento de tomografia. Então eu preciso, além de ter um tomógrafo de 64 canais, eu preciso ter o software e o pacote de aquisição de angiotomografia cardiovascular. Tá joia? Então a gente tem aí um cenário onde a gente vai fazer o estudo sem contraste, né, que é o score de cálcio. E aí essa tomografia computadorizada, né, de avaliação do coração, né, ela iniciou, né, essa aplicação com o estudo de score de cálcio. E aí esse estudo ele foi dividido e é dividido hoje, né, entre quantitativo, que classifica se tem ou se não tem cálcio nas artérias. Para esse estudo qualitativo, né, eu preciso apenas de um tomógrafo, e eu tenho um outro estudo que é o quantitativo, que ele vai quantificar o quanto de cálcio tem nessas artérias. Para esse, eu preciso de um tomógrafo de, no mínimo, 64 canais, e com o pacote de cardio acoplado a esse equipamento, né, dentro dos softwares desse equipamento.
O score de cálcio coronariano é um exame não invasivo, né, realizado por tomografia computadorizada sem contraste. Então, antes da gente fazer a angiotomografia, a gente faz o score de cálcio, né? E aí tem aí só a caráter de conhecimento, para que vocês entendam como é que o médico faz isso, como é que ele mensura, como é que ele sabe se está dentro do padrão ou se não está dentro do padrão, assim como todo qualquer estudo por imagens, né? Existe um método de escolha, né, um método de análise específico. O método de análise é o método de Agatston, né, que é o mais utilizado na prática clínica, pois é o que apresenta a maior validação, ou seja, Agatston foi uma pessoa que estudou esse tipo de ensaio clínico e esse tipo de ensaio clínico com o método que ele estudou é o método que tem a maior validação, né, a caráter mundial. Tem mais artigos publicados, foram muito mais pacientes avaliados e criticados por outros profissionais. E aí a gente tem a angiotomografia computadorizada, né, de coronárias, ou popularmente chamada de angio-TC de coronária, ou angio-TC coronariana, ou angio-CT, né? Essa angiotomografia, ela também pode ser encontrada na literatura como angiotomografia computadorizada com múltiplos detectores das artérias coronárias, tá? Dependendo da literatura que você vai pesquisar, ela pode ser encontrada dessa forma e não está errada. É apenas uma nomenclatura diferente. E aí essa angiotomografia, ela permite que faça o quê? Uma avaliação, né, de maneira não invasiva dos vasos, né? É uma avaliação segura, uma avaliação eficaz, que a equipe médica consegue ver como é que está o interior do vaso, como é que está a parede do vaso, se tem calcificação na parede do vaso. Mesmo o estudo com contraste, dá para definir o que é contraste e o que é a parede do vaso calcificada, né? Então, além de permitir, né, de maneira rápida e segura a avaliação de luz, né, que é o centro do vaso, e da parede do vaso, permite ainda que eu consiga caracterizar um grau de estenose, avaliar a presença de placa aterosclerótica, avaliar o lúmen e a parede do vaso, ou seja, ver se a quantidade, né, de sangue que está percorrendo ali junto com o contraste dentro daquele vaso está adequada, avaliar a anatomia, ou seja, se a anatomia daquele vaso tem alguma tortuosidade, se a anatomia segue o padrão normal, e fazer uma avaliação, né, de doença obstrutiva coronariana, ou seja, ver se o paciente tem alguma estenose ou não. Para a gente entender, né, um pouquinho de como é a técnica do exame, a gente precisa aí fazer uma breve revisão em anatomia, né, especificamente no sistema circulatório, porque eu tenho aqui, né, a gente tem aqui o sistema circulatório, né, o sangue chega aqui pela veia cava superior e pela veia cava inferior, chega dentro do átrio direito, depois esse sangue vai para o ventrículo direito, depois ele vem pelas artérias pulmonares, né? São as únicas artérias que levam sangue rico em CO2. Esse sangue vai, por sua vez, para os pulmões, faz a hematose. Depois disso, ele volta pelas veias pulmonares, né? São as únicas veias que levam sangue rico em oxigênio, né? Veias pulmonares direita e esquerdas. Esse sangue agora rico em oxigênio, ele chega no átrio esquerdo, depois ele vai para o ventrículo esquerdo e aí ele sai pela aorta, né, para levar a oxigenação por todas as artérias do nosso corpo. E aí a gente precisa, né, separar um ponto, né, onde o contraste precisa estar para que eu faça a avaliação do meu exame de angiotomografia de artérias coronárias. Eu preciso que o sangue esteja na artéria coronária. Então, eu preciso conhecer, né, por onde ela sai, né, qual caminho que ela faz. Ainda revisando um pouquinho sobre anatomia, né, e sobre sístole, sobre diástole, né, sobre frequência cardíaca, sobre ciclo cardíaco.
Então, a gente tem aí, né, dois movimentos, né, dois cenários dentro do nosso coração. Nós temos a contração ventricular, que é conhecida como sístole, e nela ocorre o esvaziamento dos ventrículos, tanto do direito quanto do esquerdo. E a gente tem, né, o relaxamento ventricular, que é conhecido como diástole, né? É nessa fase em que os ventrículos recebem ali, né, o sangue vindo dos átrios. Então a gente tem aí contração e relaxamento de ventrículos, né? Que é o nosso maior objeto de estudo, seja ele por tomografia ou seja ele por ressonância magnética, né? A ideia maior, né, o ponto focal maior é de avaliação, né, dos ventrículos. E aí a gente vai passar para um outro ponto, né, que é entender um pouquinho de parâmetro de ciclo cardíaco e monitoramento. Então a gente tem aqui um ECG, né, então já muda todo o cenário que a gente tinha lá de fazer uma tomografia computadorizada, de fazer uma anjo, de fazer um abdômen trifásico, de fazer um pescoço, tórax, abdômen, pelve para uma análise oncológica. Quando a gente vem para a angiotomografia ou para o estudo cardiovascular, né, muda todo esse cenário, né? Então eu preciso entender algumas coisinhas a mais do que só a execução do exame. Eu preciso entender um pouco mais de como se comporta, né, a frequência cardíaca do paciente. Obviamente, eu não preciso ser um expert, né, em avaliação de um ECG, até porque eu não vou laudar o ECG, mas eu preciso entender que a gente tem duas ondas aqui, né? Aqui a gente tem o complexo QRS, e aqui a gente tem um intervalo onde o coração está num movimento, digamos, menor, e aqui a gente tem um outro complexo QRS. O que eu preciso entender é que a minha aquisição ela tem que estar entre esses dois pontos, né? Entre os dois maiores picos da onda. Então, eu tenho que estar com uma aquisição aqui nesse centro. E aí a gente precisa entender um pouquinho que nem sempre o paciente, né, ou em 99% das vezes que o paciente chega para nós, ele não está dentro do padrão adequado para que seja feita a avaliação ou a melhor avaliação possível. E aí o que a gente precisa entender? Que alguns pacientes vão ter um comportamento diferente, né? A gente tem aqui o primeiro quadrinho aqui com o paciente com um batimento cardíaco normal, ou seja, ele vai ter aquele intervalo bonito que a gente viu ali, vai ter o pico lá da onda do complexo QRS, ele vai ter um intervalo e vai ter outro pico, vai ter um intervalo, vai ter outro pico, vai ter um intervalo, né? É um ritmo que a gente chama de ritmo sinusal, ou seja, o paciente tem uma frequência cardiorrespiratória dentro do padrão esperado. A gente tem outros cenários, né? A gente tem o paciente que tem um batimento cardíaco muito rápido, né? Que é o que a gente chama de bradicardia. Acontece muito com os pacientes quando chegam até o centro, né? Os pacientes ficam ansiosos, ficam receosos com o exame, ficam tensos com o exame, e aí tende a esses pacientes terem aí bradicardia. Por isso que o exame de angiotomografia cardiovascular não pode o paciente chegar no setor agora e já entrar na sala para fazer o exame. Precisa existir todo um preparo e a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, né? A gente também tem, por outro lado, outros pacientes, né, que têm o batimento muito lento, né, que é a bradicardia, né? No caso aqui em cima, né, o batimento muito rápido é a taquicardia, e aqui embaixo o batimento cardíaco muito lento é chamada de bradicardia. Então a gente tem, né, cenários específicos, e a gente ainda tem um outro paciente, né, que tem um batimento totalmente irregular, que a gente chama de um paciente com picos de FA, ou que um paciente fibrilou, né, durante a aquisição ou próximo da aquisição ou após a aquisição. Então a gente precisa entender um pouquinho do que é isso, né? O ideal é que o paciente entre dentro da sala com o batimento cardíaco o mais próximo do normal possível. Para se fazer uma angiotomografia de artérias coronárias, eu preciso que o batimento esteja num cenário, mas nem sempre a gente encontra o paciente com essas condições, tá? E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do que são esses cenários e do que pode chegar para nós.
Aqui a gente tem novamente, né, uma onda de ECG, né, que é o que eu apresentei para vocês agora há pouco, só agora um pouco mais detalhado. E aí a gente tem, né, como capturarmos, né, a aquisição, aí a grande dúvida, né, de todo mundo, como capturar a aquisição com o coração livre de movimento. É impossível, né? É impossível porque se o coração estiver livre de movimento, o nosso paciente foi a óbito. Se o nosso paciente foi a óbito, nós não vamos ter as artérias coronárias, né, repletas de contraste. Então a gente precisa entender um pouco esse cenário. Não é que a gente vai fazer a aquisição com o coração livre de movimento. A gente vai fazer a aquisição quando o coração estiver no menor pico de movimento, ou quando ele estiver num movimento estável. É aí onde a gente vai fazer a aquisição. E aí a gente ajusta o nosso equipamento para que o nosso equipamento faça a aquisição neste ponto, tá? Então, se a gente olhar bem aqui, ó, entre os dois R's, né, entre os dois picos da onda, né, que é o complexo QRS, então entre os dois R's, que é o maior pico da onda, a gente tem aqui uma sístole abaixo, né, uma sístole e uma diástole ocorrendo. Então eu consigo fazer a aquisição em todo esse ponto, né? Então se a gente dividir em percentual, e um pouquinho mais para frente a gente vai falar o que é isso, né? A gente consegue aí fazer uma aquisição em todos os pontos, em todas as faixas, né, de movimentação do nosso coração, e aí a gente consegue com isso fazer um estudo de todo o cenário que ocorreu com esse batimento cardíaco e obviamente, com a aquisição e entender como é que está esse coração, como é que está essas artérias. A ideia, né, o nosso alvo, né, é adquirir o coração na diástole, onde o coração esteja com 75%, né, ali da sua diástole ocorrendo. A gente tem vários métodos, né, a gente tem um método que é chamado de percentil, né, então quando tiver em 75%, né, ali do cenário entre uma onda R e a outra, né, que vai do 0 até o 100, né, da primeira onda a gente conta como 0, e na segunda onda, né, no segundo pico da onda, a gente conta como 100%, né, foi 100% do trajeto ocorrido para que eu tenha um ciclo cardíaco ocorrendo. E aí eu conto 75% desse ciclo cardíaco, eu vou ter ali o alvo adequado, o momento adequado de fazer a aquisição. Então a gente tem o método percentil e a gente tem o método também de milissegundos, né? E nada mais é do que 750 milissegundos, porque de 0 até, né, o segundo ponto, a gente conta 1000 milissegundos, que é aí, né, o ponto de um ciclo cardíaco, ok? E aí a gente tem lá, acompanhando a execução do exame, um monitor, né? Esse monitor ele vem em conjunto com o equipamento, então não adianta eu trazer o monitor da emergência, o monitor da UTI, o monitor do leito de internação, onde esse paciente se encontra, que esse monitor ele não vai me dar a resposta adequada, ele pode até me mostrar como é que está a frequência cardíaca do paciente, só que ele não vai ter a comunicação com o equipamento de tomografia. Porque o equipamento ele precisa fazer a leitura do ECG do paciente e assim ele vai encaixar, né, ali a aquisição. Que é a mesma coisa da gente quando a gente fala de uma aquisição trigada, ou seja, o equipamento entende, né, o cenário, né, da movimentação do paciente e aí com isso ele vai fazer a aquisição dentro daquele padrão cardiorrespiratório de cada paciente. Aqui a gente tem um valor, né, que eu deixei ele bem grande aqui, que é o valor de 60, né? A ideia é que a frequência cardiorrespiratória do paciente ela esteja em 60, né? Então o paciente vai estar com 60 batimentos por minuto. Mas a gente sabe, né, que nem sempre é possível fazer a aquisição com o paciente nesse cenário. E aí o que fazer, né? O que eu preciso fazer? É isso que a gente vai tratar hoje. Então a gente precisa, primeiro ponto,
posicionar o paciente adequadamente, né? Monitorizar o paciente, e aí a monitorização do paciente são 4 eletrodos, tem alguns equipamentos que são 3, né? Mas a maioria dos equipamentos são 4 eletrodos. E aí a gente vai posicionar esses 4 eletrodos e a gente vai checar aqui no monitor, né, que fica lá dentro da sala, do lado do paciente, se o monitor está com o traçado adequado, e a gente vai também checar lá no nosso gantry, né, lá no nosso gantry vai ter no visor do gantry também a informação, e a gente também vai ter lá no console operacional a mesma informação. Essa informação, ela não deve variar, porque senão a gente tem aí um problema e a gente precisa chamar, né, acionar a manutenção para fazer uma manutenção corretiva, uma preventiva, ou de repente você não instruiu o paciente de maneira adequada. Então deixa o paciente já posicionado para depois você monitorar, né, o paciente. Então a gente tem aqui as formas de onda de ECG, né, elas são duplas, né, e são simultaneamente exibidas na tela, né, e vão ficar se movendo aqui, sempre da esquerda para a direita, né? E a linha do ECG de disparo, ela é exibida na parte superior da segunda linha, né? De ECG e é exibida na parte inferior. Então, aqui a gente tem a parte que é o paciente, e aqui a gente tem um outro traçado abaixo, que é o traçado feito pela aquisição, tá bom? Aqui a gente tem um desenho, né? Esse desenho, infelizmente, está com os membros superiores estendidos ao longo do corpo, tá? Mas o ideal é que os membros superiores estejam elevados acima da cabeça, assim a gente limita e diminui a quantidade de artefatos que é possível ser propiciado artefatos se o braço do paciente, os membros superiores estão estendidos ao longo do corpo. Obviamente, a gente sabe que alguns pacientes não têm condições de levantar os membros superiores, né, elevar os membros superiores acima da cabeça, e aí esses pacientes acabam ficando com os membros superiores estendidos ao longo do corpo, tá? A gente tem 4 pontos para colocar o eletrodo, tá? Eu não gosto de usar o que algumas pessoas falam, né? 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo, 2 dedos para a direita, 2 dedos para a esquerda. Então a gente usa, né, de maneira adequada e de maneira correta isso, se são 4 eletrodos, como é o nosso equipamento aqui que a gente vai demonstrar, que é o equipamento da Canon. A gente coloca 2 eletrodos na região superior, né, ali a nível da altura do manúbrio, e os outros 2 eletrodos a gente coloca na região, né, inferior ali a nível do processo tifoide, ou 2, 3 centímetros ali abaixo do processo tifoide. E em alguns pacientes, obviamente, de acordo com o biotipo do paciente, né, uns 2 ou 3 centímetros abaixo ali da linha do mamilo. Tá? Mas em alguns pacientes, tem paciente que a gente não pode usar, né, essa forma visual de fazer aí a avaliação. Se apresenta aqui no ECG, quando você monitora o paciente, algum traçado diferente, é interessante que você reposicione os eletrodos, que você faça a respiração com o paciente para que seja feito da maneira adequada, ok? E aí, para monitorar o paciente, a gente tem algumas dicas, né? Então, utilizar uma gase, né, para realizar uma asepsia, né, na pele do paciente, tá? Friccionar essa gase na pele do paciente para realizar uma melhor limpeza. Os eletrodos superiores devem ser colocados, né, 3 centímetros ali acima do mamilo, né, mais ou menos ali na região do manúbrio, tá adequado, né? Obviamente vai depender muito do biotipo do paciente, a gente pode subir um pouquinho mais ou descer um pouquinho mais esse eletrodo. Os eletrodos inferiores devem ser colocados ali na altura do apêndice ou do processo tifoide, né, no início da lateral ali do paciente, então bem mais lateralizado do que o normal, tá? Principalmente o que fica à esquerda do paciente, para que não produza artefato, tá? E de preferência os fios do eletrodo, os fios do eletro, né, você tirar da área cardíaca, para ficar um exame mais apresentável, tá? Aí a gente tem algumas condições de monitoramento de paciente RN, né?
alguns fabricantes está descrito como paciente pediátrico, mas aí dependendo do tamanho do paciente pediátrico, ele pode ser encarado e posicionado da mesma forma que é posicionado num paciente adulto, tá? Então aqui a gente tem, né, o posicionamento, aí a indicação de posicionamento em pacientes pediátricos. Se caso, mesmo sendo um paciente adulto, você posicionando aqui e ele traga algum problema, você, se elevar os membros superiores do paciente, você pode, né, colocar os eletrodos superiores na região ali, né, da diáfise do úmero, que vai trazer também uma resposta. E aí a ideia é que o monitor cardíaco faça essa apresentação para nós. Então, o monitor cardíaco ele tem que estar com essa apresentação, né? A ideia é que o paciente chegue nessa frequência, mas a gente sabe que nem sempre tem essa possibilidade, né? Esses números todos aqui, ó, né, de direito superior, esquerdo superior, esquerdo inferior e direito inferior estejam acesos, tá? Habilitados nessa coloração. A ideia é que nenhum esteja em vermelho, porque se tiver em vermelho, ou o paciente tem uma condição atípica, ou o eletrodo não está bem conectado, não está bem afixado, tá? E aí a gente precisa, né, entender esse processo. Outra coisa que a gente precisa analisar é aqui embaixo, ó. Eu até deixei, né, circulado aqui, né, que o filtro deve estar habilitado e o PLUC deve estar habilitado, né? Deve estar on, né, ligados. Porque, ó, quando o PLUC enable, né, e ECG filter, ele filtra qualquer variação elétrica do gantry para o console. Então ele tem que estar ligado. Se ele não estiver ligado, você pode ter alguma variação, né, elétrica sendo enviada para o console, e aí lá no console é onde você está programando a tua aquisição. E aí você perde, né, o processo da aquisição, ok? O ideal aqui, antes de colocar os eletrodos, se o paciente tiver com o tórax muito peludo, que faça ali uma tricotomia, tá? Então, ali, 90% dos serviços que fazem o estudo cardíaco por tomografia e o estudo cardíaco por ressonância magnética, né? 90% dos centros, eles fazem aí, né, tem o uso de uma maquininha, né, tem um prestobarba, que aí faz ali, né, a tricotomia, né, limpa ali, né, deixa bem depilado ali essa região, tá? Alguns pacientes ficam chateados porque a gente faz exatamente 4 buraquinhos, porque é onde vão os 4 ou 3 buraquinhos, porque é onde vão os eletrodos, tá? E aí a gente precisa ficar atento a alguns cenários, né? Então aqui, ó, nossa, Emerson, o filtro tá ligado, o PLUC tá ligado, eu tenho aqui, ó, as 4 numerações aqui adequadas, mas eu tenho um baixo sinal. Então, se a gente olhar aqui, ó, do lado da imagem do coraçãozinho verde aqui, ó, coraçãozinho verde para o pessoal de Goiás do Goiás e coraçãozinho verde para o pessoal de São Paulo do Palmeiras. Então a gente tem aqui do lado desse coraçãozinho, né, a informação de que o sinal está muito baixo. E se o sinal está muito baixo, ou o paciente se movimentou e o eletro saiu do lugar, né, o eletrodo saiu do lugar, ou o paciente apresenta uma condição atípica, o recomendado é que a gente vá até o paciente e reposicione os eletrodos, reposicione novamente, reoriente o paciente para que não tenha problema. Então, aqui está falando, ó, o baixo sinal no eletro sendo recebido pelo monitor, então o correto é verificar a posição dos eletrodos. Medida de impedância. Então, aqui a gente tem a medida de impedância, né? Então, a medida de impedância, ela deve estar aqui, dessa forma, todas as letras aqui, né? Com essa coloração em azul, nenhuma letra em amarelo e nenhuma numeração aqui em amarelo ou em vermelho. Então, aqui embaixo, ó, exibe o valor medido da impedância entre a pele do paciente e cada eletrodo. Então, cada eletrodo tem uma impedância, ou seja,
uma resposta do sinal elétrico que vai vir do coração para esse eletrodo, para que esse eletrodo conduza essa resposta desse sinal para o meu monitor, para que assim o equipamento faça a aquisição do modo adequado, no ponto adequado. Caso algum eletrodo esteja em vermelho, né, ou acima de 50, eu preciso, né, significa que o mesmo está fora da derivação padrão. E aí a gente precisa retirar e reposicionar, ok? Tipos de aquisição e preparo do paciente para a realização da aquisição e a realização da aquisição. Então, a gente tem tipos de aquisição. Então, a gente tem a aquisição que a gente chama de prospectiva, é uma avaliação, é uma aquisição onde a gente faz uma irradiação apenas na fase de diástole. O protocolo é com uma dose bem baixa, esse protocolo é o protocolo chamado low dose, né, um protocolo com a dose mais baixa possível. É ideal para pacientes que estejam com a frequência estável, né, ou seja, até 60 batimentos por minuto, e quando o paciente apresenta um score de cálcio zerado, ou seja, foi feito o pré-contraste, não foi visto, não foi diagnosticado nenhum ponto calcificado nas artérias coronárias desse paciente. Chegam muitos pacientes com esse cenário para nós, né? São pacientes que vêm para fazer um check-up anual, ou porque alguém na família já teve um infarto, ou porque alguém na família tem doença arterial coronariana, e a gente sabe que isso é hereditário, né? Então, os pacientes chegam aí com essa condição, e aí a gente acaba fazendo o estudo prospectivo, estudo este que também é destinado a pacientes pediátricos, a pacientes recém-nascidos, porque esses pacientes chegam com uma condição específica para avaliação de má formação. E aí, para esses pacientes, a gente faz o estudo prospectivo, que o médico vai só avaliar se tem uma má formação, né, de todo o conjunto ali que se diz respeito à área cardíaca, todo o coração do paciente, as artérias coronárias do paciente, átrio e ventrículo do paciente, é só para uma avaliação, né, de má formação. Mas para um paciente adulto, se o paciente chegar aí com essas condições, né, com a frequência de até 60 batimentos por minuto, a gente vai conseguir fazer aí um estudo prospectivo, e o bacana disso é que ele usa uma dose bem baixa mesmo, menor até que uma tomografia computadorizada de tórax. Então, a gente tem aí, né, o processo todo. Eu deixei o ECG bonitinho ali em cima, né, para vocês entenderem que tem que ocorrer entre o espaço de uma onda e a outra, né, e aí está ali dentro da faixa de 75% ou de 750 milissegundos. A gente tem aí, né, como a gente está falando aqui exclusivamente de um fabricante, que é o Canon, não tem nenhum conflito de interesse essa aula, tá? É só porque eu acho que a aula é um fabricante que deixa a gente mais dinâmico, fica mais didático para explicar para vocês. Ele chama de SUR, né, ou SURE, então SURE Cardio Prospective, ou seja, uma laudose CTA, né? Então é uma angiotomografia computadorizada com baixa dose. Então eu vou irradiar apenas na diástole, né? E a análise funcional nesse cenário ela não é permitida, porque eu não estou irradiando todo o ciclo cardíaco. Eu estou irradiando apenas aqui a faixa de 75%, né? Apenas a faixa de 750 milissegundos. E aí eu tenho uma menor dose de irradiação, né? Então eu tenho uma dose, se considerada uma angiotomografia convencional, né, no padrão convencional, onde eu irradio todo o coração, eu tenho uma dose 80% menor quando eu faço a escolha do método prospectivo. E aí, para fazer essa escolha, eu tenho que ter 100% de certeza de que o meu paciente está com aquela frequência, né, até 60 batimentos por minuto, e que o meu paciente vai conseguir segurar uma apneia adequada, ok? Aí a gente tem outros dois, né, cenários, né, outros dois tipos de aquisição, que a gente chama de retrospectivos. E aí, mesmo esse retrospectivo, a gente tem o retrospectivo modulado e o retrospectivo contínuo. Então, no retrospectivo modulado, eu vou irradiar na sístole e na diástole, ou seja, eu vou irradiar em todo o ciclo cardíaco. Porém, como ele é modulado, né? Esse modulado é algo
do dia a dia de quem trabalha com tomografia, né, que a gente fala de modulação de dose, esse termo modulado aqui é exatamente isso, é especificamente isso, tá? Então a gente vai fazer uma irradiação na sístole e na diástole, porém, na diástole com uma maior dose, ou seja, ele é modulado de acordo com a circunferência do paciente, de acordo com o peso do paciente, de acordo com o tamanho do paciente. A gente vai ali modular, né, falar para o equipamento que eu quero usar o MA de forma modulada. E aí o meu equipamento ele vai aumentar na hora que tem que aumentar e vai reduzir na hora que tem que reduzir. Hoje, nos equipamentos mais atuais, a gente também tem a possibilidade de escolha do KV modulado. E aí o meu equipamento ele vai reduzir ainda mais, né? Reduzir não, otimizar ainda mais a dose no nosso paciente. Então ele vai usar o KV adequado e o MA adequado de acordo com a estrutura e a densidade da estrutura de cada paciente. Esse tipo de aquisição do retrospectivo modulado, ele é ideal para frequências de até 65 batimentos por minuto, né? E ele permite fazer uma análise funcional, ou seja, ele permite que eu reconstrua, né, depois de feita a aquisição, em qualquer fase do ciclo, ou seja, não só nos 75%. Ele permite que eu faça a aquisição do 0 até os 100%, ou seja, eu posso fazer uma aquisição em 0, em 5, em 10, em 15, em 20, em 25, né? E aí alguns protocolos são determinados, né, de acordo com a equipe de cardiologistas, radiologistas, porque é um cardiologista especialista em radiologia que vai laudar esse exame. E aí eles podem pedir para a gente fazer uma reconstrução posterior, né, fazendo ali, né, a análise adequada de acordo com o percentil ou de acordo com a quantidade de milissegundos, se caso eles usam milissegundos. Então, às vezes o médico pode pedir para você, olha, faz uma reconstrução ali com 40% para mim, por gentileza, e aí na sístole, e depois faz uma outra com 40% na diástole, que eu preciso avaliar melhor esse paciente, tá? Isso pode acontecer. E aí, né, a gente precisa saber pilotar bem a máquina para que a gente consiga entregar o que o médico está solicitando e o que é necessário para a avaliação do paciente. A gente tem o retrospectivo contínuo, né? Então, ele vai irradiar na sístole e na diástole, exatamente igual aqui em cima, por isso que é chamado de retrospectivo, mas aí ele é chamado de contínuo porque ele faz o quê? Tanto na sístole quanto na diástole, ele vai irradiar com uma maior dose dentro do ciclo cardíaco, né? Então, ele vai irradiar sempre com a dose máxima. E aí a gente acaba colocando, em algumas vezes, um KV e um MA fixo para que a gente tenha ali qualidade, tá? Esse tipo de aquisição ela é ideal para quando o paciente tem variações do ECG, ou seja, aquele paciente que tem taquicardia, aquele paciente que tem bradicardia, né, aquele paciente que tem pico de FA, porque às vezes o paciente está em bradicardia, né, com batimento bem lento, e aí no meio do exame, porque a gente sabe que quando injeta o contraste ele traz alguns comportamentos para o nosso organismo que faz com que o cenário mude, né? Então o coração ele vai bater um pouco mais acelerado do que o normal, né? Até 10% de alteração é esperado, tá? Então se o paciente está com digamos, 100 de batimento cardíaco, se subir até 110 é esperado, né? É o que a gente costuma de encontrar dentro dos cenários de aquisição desse tipo de exame, tá? Então, para pacientes que têm um batimento irregular, é importante fazer a escolha do método retrospectivo contínuo, porque aí, né, eu vou evitar a perda de qualquer um parâmetro durante a aquisição. Às vezes o paciente está com as ondas R bem bonitinhas ali e no meio do exame ele tem um pico de fibrilação atrial e faz com que a onda R dele fique totalmente diferente do normal, diferente do padrão que ele próprio apresentava, e aí a escolha do retrospectivo contínuo faz com que você não perca o exame, faz com que você não precise irradiar o paciente novamente. Para isso acontecer, é necessário que a gente faça, né, um preparo adequado desse paciente, uma orientação adequada, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente,
tá? Então, aqui só para demonstrar, né, do mesmo jeito que a gente demonstrou o prospectivo, aqui a gente vai demonstrar, né, o retrospectivo modulado, né? Então, ali está CTA barra CFA, né? Então, é angiotomografia computadorizada, né, com uma modulação de dose, e ali o CFA quer dizer que ele faz uma avaliação cardíaca funcional, né, mesmo com uma dose modulada. Por isso que tem CTA, né, CTA, ou CFA, CFA. Então, CTA quer dizer uma angiotomografia computadorizada e um CFA quer dizer o quê? Uma avaliação funcional cardíaca, ou uma avaliação cardiofuncional. Então, o médico vai avaliar ali em qualquer ponto do ciclo. E aí, para essa aquisição, para esse modo de aquisição, a gente tem um alto MA na reconstrução principal, que é a diástole, e um baixo MA para outras fases, que são as fases de sístole. E aí, nesse cenário, porque eu irradiei de um ponto ao outro da onda R, eu tenho aí a reconstrução funcional sendo feita e a possibilidade desse tipo de reconstrução ela gera, porque eu tenho aquisição em todos os ciclos, né? em toda a existência do ciclo. Então, eu tenho aquisição do ponto 0 até o ponto 100 do ciclo cardíaco. E aqui, né, no retrospectivo contínuo, como a gente falou nos slides anteriores, né, então eu tenho todo o ciclo cardíaco sendo irradiado, tanto na sístole quanto na diástole, numa maior dose. E aí o MA ele é constante durante todo o ciclo. E aí eu consigo fazer uma reconstrução funcional e eu consigo fazer uma outra reconstrução, até com alteração, com mudança, né, do cenário todo. Às vezes o médico, eu quero com 73%, com 52%. Eu consigo fazer porque eu irradiei todo o ciclo cardíaco, eu irradiei o ciclo cardíaco todo com a maior dose possível. E aí a gente tem que voltar lá no nosso ponto inicial, né, de estudo tomográfico, que é o quê? Quanto maior a dose, né, melhor a qualidade das nossas imagens. Mas a gente precisa também tomar um pouco de cuidado, que às vezes essa dose toda não se faz necessário. Então a gente precisa entender como está o paciente para a gente escolher o método adequado, para a gente poder fazer a aquisição adequada, para a gente entregar o melhor para o nosso paciente. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho de preparo, né, do paciente para o exame, preparo e posicionamento desse paciente. Então, primeiro ponto, jejum de 4 horas, de preferência, né, sem cafeína, sem o paciente tomar nada que tenha cafeína. O paciente recebe uma explicação completa do procedimento, então você recebeu o paciente dentro do centro radiológico, dentro da clínica, dentro do hospital, você vai explicar para o paciente, né, como é feito todo o exame. Emerson, aqui onde eu trabalho, a equipe de enfermagem recebe o paciente e explica para o paciente. Se você tiver numa operação presencial, por gentileza, se dirija ao paciente, explique novamente para ele, porque às vezes a gente no piloto automático explica de forma técnica e o paciente às vezes não compreende o que é necessário, tá? Se você está num cenário onde a operação é remota, e aqui a gente faz tanto presencial quanto remota a aquisição de angiotomografia, e em ambas a gente entrega excelência, capacite bem a equipe que vai ficar na ponta, capacite bem a equipe de enfermagem ou um técnico em radiologia, enfim, que vai ficar na ponta, aí é um cenário diferente para cada instituição, para cada tipo de departamento, tá? E aí, essa orientação aqui, essa explicação para o paciente de como é o procedimento, ela é crucial para que você tenha sucesso na sua aquisição. A cânula, né, ou o gelco, ou o abocate, o ideal é que seja número 18, ou no máximo ali um 20, de preferência no braço direito, na região antecubital, tá? Aí a gente sabe de outros cenários, né, paciente mastectomizado, ou que tem uma quadrantectomia à direita, a gente tem que funcionar do outro lado. E aí a gente vai, né, posicionar o paciente exatamente igual a um tórax, né, AP. Então o paciente ele vai ficar em decúbito dorsal, né, com os membros superiores elevados acima da cabeça.
se o paciente vai entrar com o pé primeiro ou se o paciente vai entrar com a cabeça primeiro no gantry, isso não interfere na aquisição do nosso exame. Isso é uma particularidade de cada centro, de cada cenário, de cada local, né? E faz parte do protocolo de cada instituição, ok? O ideal, né, se o paciente, se o paciente não for muito grande, fazer um leve deslocamento do paciente, né, para a direita, para que a região cardíaca ela fique no centro, né, da mesa e assim ficando no isocentro do equipamento, né? O que você ganha com esse posicionamento do paciente um pouquinho deslocado para a direita, se for um paciente destrocárdio, um pouquinho deslocado para a esquerda? Você ganha em qualidade diagnóstica e você otimiza a dose de radiação no paciente. E você ganha em tempo de aquisição. Olha só que você ganha em 3 pontos que são cruciais para um exame de excelência. Os braços do paciente, de preferência, ficar posicionados, elevados acima da cabeça, né? Com os eletrodos de ECG fora do campo de aquisição, para que você tenha, né, a estética do teu exame ali sendo respeitada. Verifique se está sendo exibido um sinal limpo do ECG antes de continuar, né? Então verifica se o sinal do ECG está adequado, né? Todos aqueles cenários que a gente viu anteriormente, né? Do Piloc, do filter, se estão ativos e se o sinal está adequado, se não está um baixo sinal. Se tiver um baixo sinal, você volta lá na sala de novo, ou pede para a pessoa voltar lá na sala novamente e reposicionar, né? Para checar que está tudo devidamente da maneira adequada. E aí o segundo ponto, né, o segundo tópico do preparo desse paciente para o exame, treinamento de apneia, né? Então pede para o paciente, respire fundo e segure. E ali você conta de 1 até 10, de 1 até 12, de 1 até 15, ali para você, tá? E vai conversando com o paciente, ó, respira fundo. Isso, segura. Segura, não solta, mantém assim. Isso, está quase acabando. Quando eu pedir para o senhor respirar, vai ter que respirar desse jeito. Aí pede para o paciente, pode respirar normal. Faz isso 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até que o paciente entenda e até que o paciente faça da maneira adequada. Porque isso faz você ganhar o exame. A maioria dos exames são repetidos, e aí quando a gente fala de repetir, a gente fala de dose de radiação novamente, dose de contraste novamente. Então, quando o exame é repetido, é prejuízo dobrado, tanto para o paciente, quanto para o rim do paciente, quanto para a instituição. E quanto para você, o seu tempo, tá? Então, treine com esse paciente para ele fazer uma apneia adequada antes do exame começar, antes mesmo de fazer o score de cálcio, ok? Um paciente deve ser instruído para prender a respiração, né? Obviamente, o paciente não vai entender que o senhor tem que prender a respiração ou fazer uma apneia em 75% da capacidade máxima do seu pulmão. Obviamente, o paciente não vai entender. Se você vê que o paciente está respirando muito fundo, você orienta ele que ele não precisa respirar dessa maneira, ele pode respirar de maneira mais tranquila, mas ele precisa segurar a respiração. Se mesmo com isso você vê que o paciente não conseguiu compreender, você orienta o paciente a apenas prender a respiração. E aí você garante com isso que o seu exame não tenha movimentos cinéticos, né, que é o movimento respiratório. E aí você salva o teu exame. Mesmo que você tenha que fazer uma reconstrução posterior com manipulação de raw data em outra fase, mas você não precisa irradiar o paciente novamente se não tem respiração pulmonar, ok? Uma observação aqui, que a gente já havia falado nos slides anteriores, né? A frequência cardíaca do paciente, ela não pode alterar em mais do que 10% de oscilação, tanto para mais quanto para menos, tá? Durante o treinamento para aprender a respiração. Se caso essa frequência cardíaca do paciente oscilar mais do que 10% para cima, aí deve ser considerada o uso de um beta-bloqueador. Aí você vai acionar a equipe médica, olha, doutor, o paciente está lá, já foi orientado, né,
fez o preparo em casa e fez o preparo aqui também na enfermaria antes de entrar, só que esse paciente encontra-se aí, né, com a frequência cardíaca de 80, de 75, o senhor acha que vai usar alguma medicação? E aí o médico prescreve lá a medicação que ele acha que tem que usar, a quantidade de medicação que acha que tem que usar, com o paciente já na mesa, tá? Mas na maioria dos centros o paciente ele chega, é preparado antes, né? Todo esse cenário acontece antes, às vezes o paciente já é beta bloqueado ali fora, né? Já recebe uma dose, né, de medicação ali fora para controlar a frequência cardiorrespiratória. A gente fica muito preocupado em como lidar com essas medicações. E lidar com essas medicações não cabe a nós, né? É imprescindível que a gente tenha um entendimento, né, da função dessa medicação, de que o uso dessa medicação vai fazer com que o paciente tenha a frequência adequada para que eu faça o exame adequado, mas não é de minha responsabilidade, né, prescrever a medicação e nem fazer a medicação, é de responsabilidade da equipe médica e da equipe de enfermagem. Então, a equipe médica e a equipe de enfermagem equipe médica prescrever e a equipe de enfermagem aplicar ou administrar essa medicação, né, ali no nosso paciente, ok? É, é, é importantíssimo ter um médico especialista nisso, porque às vezes o médico do pronto-socorro ele fica assustado, o médico clínico ele fica assustado com algumas condutas, né, do cardiologista, mas o cardiologista é especialista no coração, ele sabe o que ele está fazendo, né? Às vezes o médico prescreve 3, 4, 5 ampolas de Seloquem, né, para o paciente ali, e isso assusta um pouco, né, porque é fora do padrão, né, de rotina clínica, ou até mesmo de rotina de terapia intensiva, mas o médico cardiologista ele tem pleno conhecimento, né, tem plena certeza e segurança daquilo que ele está fazendo, então ele está fazendo aquilo para que o paciente tenha o melhor exame possível, não deixando de zelar pela segurança do paciente, ok? E aí o terceiro ponto é a aquisição do score de cálcio. Então você vai selecionar o protocolo denominado como score de cálcio, tá? Essa aquisição, ela pode ser, para essa aquisição não precisa de medicação, tá? Mas já que você posicionou o paciente em sala e você viu que o paciente não está com a frequência adequada, você ganha tempo, porque a medicação, às vezes, ela demora 1 minuto, né, 1 minuto e meio, para poder fazer ali a ação, né, para poder beta bloquear, para poder baixar, né, ali o batimento cardíaco do paciente. Então você ganha tempo. Ó, doutor, o paciente está posicionado lá para fazer o score de cálcio, já está orientado, está tudo certinho, o ECG está ok, só que a frequência dele está muito alta, muito acima do padrão. O senhor acha importante a gente já medicar esse paciente? Às vezes o médico vai falar para você, ó, vamos medicar ele, espera 1 minutinho para poder fazer. Ou então ele vai falar, ó, faz o score de cálcio, depois do score de cálcio eu vou olhar para ver se vale a pena medicar ou não. Tá? Então isso são condutas que vão variar de médico para médico e de instituição para instituição, ok? Então essa aquisição ela é feita ali, né, com uma técnica bem baixa, né, uma dose de radiação bem baixa para determinar com precisão o alcance, né, de aquisição, né? Então o score de cálcio ele serve como base para que eu programe a aquisição da angio-TC de maneira adequada, e ele serve também para que o médico ali consiga, né, enxergar se esse paciente tem calcificação ou não, né, e se ele tem, o quanto que ele tem de calcificação, ok? A ideia aqui, né, é que a gente tem um FOV ali de 200 a 220 milímetros, o ideal é que esse FOV, né, principalmente nos tempos de hoje, né, a maioria dos médicos está pedindo para a gente fazer com o FOV aberto para a lateral, para que eles consigam ver ali o parênquima pulmonar do paciente. A gente sabe que ainda tem muitos quadros e muitas complicações, né, de pacientes por conta da COVID. Mas num padrão normal é feito com um FOV, né, desse jeito que está aí, né, nessas imagens, onde a gente vai visualizar apenas o coração. Emerson cortou o tórax todo, meu Deus. Não é o objeto de estudo o tórax, o objeto de estudo é o coração, tá? Então a gente vai fazer aí uma aquisição visando o coração, tá? E aí, com essa aquisição reconstruída, eu vou determinar a posição inicial e a posição final da minha anjo, tá?
E aí, qual é a posição final, Emerson? Qual é a posição inicial? Como é que eu faço isso? O ideal é que a posição inicial, ela seja a posição aqui onde eu tenho o tronco pulmonar, ó, igual a gente está vendo nessa primeira imagem aqui, né? O tronco pulmonar aparecendo, porque se eu tenho o tronco pulmonar aparecendo, as coronárias ainda não apareceram, porque elas vão aparecer, né, abaixo do tronco pulmonar. Então aí, né, eu preciso conhecer a anatomia por tomografia cardíaca para que eu consiga entender onde eu tenho que estar, onde o meu corte vai iniciar, ok? E aí a gente vê aqui na segunda imagem que já tem uma coronária aparecendo aqui, né? Se a gente vê a seta aqui, tem uma coronária aparecendo aqui, tem uma calcificação bem grande nela. E aí o final, né, da minha imagem, o final da minha aquisição de anjo vai ser como? Eu vejo a última imagem que tem o coração. Quando eu ver essa imagem, eu conto 5 cortes para baixo, para a região do abdômen, né, para a região inferior. E aí eu vou ter 100% de certeza de que eu vou ter todo o meu coração dentro do meu bloco de aquisições. Essa imagem aqui, né, do tronco pulmonar, ela é 5 imagens acima do primeiro corte, né, antes de aparecer as coronárias. Então, eu estou ali vendo uma aquisição que eu fiz, né? O score de cálcio é uma aquisição sem contraste do coração. Então, eu estou passando ali o coração, passei sumiu a artéria coronária, eu conto 5 cortes para cima e eu vou chegar nessa imagem aqui, né, para a região do ápice, eu vou chegar nessa imagem aqui, onde eu tenho o tronco pulmonar. E aqui, a última imagem do coração, eu conto 5 imagens para a região inferior, né, para a região do abdômen, é onde eu vou ter ali 100% de certeza que mesmo se o paciente mudar o padrão respiratório dele, eu vou conseguir ter todo o coração dentro do meu estudo, ok? E aí aqui a gente programando, né, o quinto ponto é a gente programar aqui, né, o número, se a gente voltar aqui, a gente sabe que cada corte desse tem um número, né, esse número quer dizer a altura que a mesa estava quando foi adquirida aquela imagem. Então, aqui eu tenho o primeiro corte. Então, eu vou anotar qual é a numeração desse corte. E aqui eu tenho o último corte. Eu vou anotar também qual é a numeração desse corte. Passo para programação agora. E aqui no Start Position, né, no início da minha aquisição, eu vou deixar ali o valor do primeiro corte. E aqui embaixo, ó, no final da minha aquisição, né, no start da minha aquisição, eu também vou deixar o mesmo corte. Emerson, por que aqui tem 3 programações, né? Aqui a primeira programação é o Smart Prep para GE, né? O Bolus Tracking para Philips, o Predict para Hitachi, o Pré-Monitoring para Siemens e o Sure Start para Canon, que no caso é a nossa máquina aqui que a gente está usando. Então só muda o nome, né? Mas é a imagem que você vai usar como referência. Essa imagem vai ser aquela primeira imagem, né, do tronco pulmonar. E aqui embaixo, né, a gente vai colocar essa imagem no mesmo ponto para que a nossa máquina não tenha um delay de movimentação. E aí essa movimentação ela pode trazer vários problemas, né? Um dos problemas é o paciente se assustar, outro problema é o fio do eletrodo enroscar em alguma coisa e você perdeu o ECG e perdeu o exame. Então o ideal é que você deixe, né, o bloco aqui para iniciar no mesmo ponto. E aqui no End Position, a gente vai usar só essa última aba aqui, ó, só esse terceiro ponto aqui, que é a minha aquisição. E aqui eu vou colocar, né, a informação da altura da mesa daquele último corte que a gente viu lá embaixo, tá? O meu tomógrafo vai fazer essa imagem, eu vou colocar o ROI, e aí o meu tomógrafo ele vai aqui fazer, né, o Sure Start, né, no caso aqui a monitorização, ele vai repetir, né, por até 50 vezes o corte no mesmo ponto para que a gente consiga checar a chegada do contraste no momento adequado, ok? E aí, a gente tem aí a aquisição do exame em si, né? Então, o sexto passo, né? Selecionar aqui o tipo de scan, né? Então, scan details, que é o detalhe do scan. Então, eu vou ter aqui, ó, um KV de 120, eu vou ter aqui um MA modulado, porque a gente escolheu aqui, ó, um low dose CTA, né? Então, eu escolhi aqui, né, um método prospectivo.
E aí, o que a gente vai fazer aqui? Depois de tudo isso determinado, né, eu vou ter aqui o máximo de tempo, e eu vou ter aqui, ó, quantos segundos vai ser a minha, o meu processo de inspiração para o paciente. Aqui ele me dá a frequência cardíaca que o paciente está no momento, então o paciente está abaixo de 60, então o ideal é que a gente use o low dose CTA. E ele vai me dizer aqui o time resolution, né? Então ele vai demorar 174,98 milissegundos para fazer a aquisição, tá? E aí, quando eu faço nessa máquina aqui, eu faço um exercício de respiração, né? Que é esse aqui, ó, o breath exercise, né? O breath exercise. É um exercício de respiração. E aí, nesse exercício de respiração, o próprio tomógrafo simula uma aquisição. Ele não vai irradiar o paciente, né? Ele pede para o paciente fazer uma inspiração, respire fundo, segure. E aí ele vai usar esse tempo aqui, ó, né? Esse time resolution, e ele vai ficar parado, o tomógrafo não vai irradiar o paciente, ele vai gerar um gráfico para mim que vai calcular o padrão respiratório do paciente. Com isso, eu vou saber se o padrão respiratório mudou. Se o padrão respiratório mudou, o próprio equipamento me alerta. Ele fala assim, olha, o modo prospectivo não é adequado, use o retrospectivo modulado. Ou então ele já pula, use o retrospectivo contínuo, porque esse paciente apresenta uma respiração fora dos padrões. E aí você ganha em qualidade quando você entende o que o teu equipamento está dizendo. Se você dá apenas um ok e não alterar, porque essa alteração aqui ela tem que ser manual, você dá um ok e altera, porque vem uma caixinha de mensagem e a mensagem que vem em inglês. Mas é importante, toda vez que vier essa caixinha, você poder compreender o que está vindo ali de informação, ok? E aí, mudado aqui ou não mudado aqui, né? Caso você não mudou, ele vai te dizer aqui como é que você vai prosseguir. E aí você segue, né? Aí o processo, né? Vai monitorar. E aí, qual é o gráfico que ele dá, Emerson? O gráfico que ele dá é esse aqui, ó. Então ele começou aqui a respiração do paciente. Ele está vendo que esse ponto aqui ele ficou retinho. Então o equipamento, né? Ele vai mensurar em segundos. E geralmente de 2 a 3 segundos é o tempo em que o coração ele faz uma estabilização. Então, na hora que você pede para o paciente respire fundo e segure, quando você conta 2 segundos, o coração do paciente, né, a frequência cardiorrespiratória, ela estabiliza e aí ela vai se manter naquela frequência a menos que o paciente tenha um pico de fibrilação atrial, ok? Aqui a gente tem o nosso bloquinho de aquisição, né? E aqui, essa faixa amarela aqui é o ponto onde vai se iniciar o disparo. Na hora que o contraste chegar no local que você quer, se você acionar o disparo manual, ele vai pedir para o paciente respirar fundo, segurar, e depois de 2 segundos ele vai disparar, e aí você vai fazer a sua aquisição, tá? Então, vou só ler aqui para vocês o que tem aqui, né? Então, o delay de aquisição após a instrução de respiração, né? Nesses equipamentos para anjo-TC de coronária, o delay ele é de 2 a 3 segundos, né? Em alguns equipamentos até 4 segundos. Isso não faz com que você perca o exame, mais do que 6, 8, 10 segundos, aí já é um pouco complicado, tá? Mas até 6 segundos é um tempo ali viável, a gente fica com um pouco de medo, né? Eu participei de uma experiência num Siemens e o Siemens me deixava um pouco com medo, porque ele dá exatamente 6,5 segundos, né, de tempo de aquisição, ou de tempo de delay para iniciar a aquisição. E aí isso deixa a gente preocupado, achando que vai perder o exame, mas não perde, ok? Desde que você faça da maneira adequada. Certifique-se de deixar 2 segundos de atraso, né, na instrução para aprender a respiração, não pode ser menor do que 2, ok? E aí isso pode ser alcançado de 2 formas. Quando a instrução de voz é gravada no local, o tempo de atraso pode ser adicionado à gravação, né? Então, após o fim da gravação, 2 segundos de delay. Ou um tempo de atraso pode ser adicionado no software como comando de respiração, tá? E aí você faz o comando de maneira manual.
Observação. Isso pode ser definido como padrão do sistema para todas as aquisições monitoradas com ECG, ou seja, anjo de coronária, um tórax gateado, é importante que você faça também esse mesmo processo. Então, todo o exame que você vai fazer com monitoração de ECG, é importante que tenha no mínimo 2 segundos de delay para iniciar a aquisição, ok? E aqui é importante da gente entender, né? O que, que é um e o que, que é outro, né? Então, o Low Dose CTA, né, que é o prospectivo, ele é de maneira automática, né? Todo o protocolo ele já está com prospectivo, e aí cabe a gente alterar, né? Aí, para a gente não perder nenhum estudo, a gente salva um protocolo como prospectivo e salva um outro como retrospectivo, né? É coerente fazer isso, porque se você já sabe da frequência do paciente, você já usa o retrospectivo para você não perder tempo, ok? Então, caso durante, mas aqui se você selecionou o prospectivo e durante o exercício respiratório, né, ou durante a aquisição do exame, quando você deixa ele automático, né, a função auto dele habilitada, né, é um gosto particular meu, tá, do equipamento da Canon para fazer coronária, por conta dessa ferramenta de software. Espero eu que os outros fabricantes também conduzam dessa maneira. Esse auto aqui, ele ajuda a gente a não perder o exame, porque o que acontece? Se o auto está ligado, quando durante o exercício de respiração, ele avisa para você. E mesmo se você não mudou ali para o modulado ou para o contínuo, o próprio equipamento, né, na hora que está fazendo a aquisição, né, ó, durante a aquisição do exame, se o software detectar muita oscilação da frequência cardíaca, ele de maneira automática vai trocar para o retrospectivo. E aí ele vai trocar para o retrospectivo contínuo, sempre, tá? Para que você não perca o exame. Mas pode ser que o início do exame ali ficou perdido e você precise reinjetar, tá? Aqui, se eu seleciono o retrospectivo modulado, né? E aí, durante o exercício ou durante a aquisição, ele também detectar uma frequência diferente, uma oscilação muito grande de frequência, ele vai mudar de maneira automática, né, para o retrospectivo contínuo. E aqui o retrospectivo contínuo, né, a gente vai ter aí a maior dose tanto na sístole quanto na diástole, e isso vai fazer com que a gente tenha o exame no padrão adequado. Aqui só para a gente ver novamente, né, onde é que fica, né, o sétimo passo, né, essa é a imagem de monitoramento, né, a nossa imagem de escolha de Sure Start, tá? Eu tenho aqui, ó, o tronco pulmonar, a aorta descendente, a aorta ascendente aqui e a aorta descendente aqui, tá? Se o teu equipamento for de 80 canais acima, é importante colocar aqui, né, o ROI na descendente. Se o teu equipamento for de 64 canais, é importante você colocar aqui na ascendente, tá? Se o teu equipamento for de 32 canais e você usa o software para que o equipamento seja de 64 canais, né? Isso também é possível. É importante também que você deixe aqui na ascendente e você reduza um pouquinho, né, do valor de HU. Esse valor de HU não seja 180. O valor de HU sendo 180, que é 180 unidades Hounsfield para você disparar, se o teu equipamento é de 80 canais acima, tá? Você faz isso. Se você usa um contraste de 350 de concentração, né, de iodo por meglumina a 350, aí você usa o HU de 180. Se você usar um contraste de 300, o HU deve ser de 150 para que você não perca a aquisição, ok? Se você tem um equipamento com 64 canais, você sempre vai deixar na ascendente e você sempre vai deixar um HU de 120, 130 para que você não perca a aquisição, porque o delay é maior. Ok? E o tempo de aquisição de um equipamento de 64 canais, ele é muito maior do que o tempo de aquisição de um equipamento de 80 canais, 128 canais, 160 canais, 256 canais, ok? E aí a verificação final é o quê? Né? Para aquisição. Então você já fez tudo, colocou o ROI, vai fazer todo o processo, né? Assegure-se que
para o paciente de que é normal ele sentir um calor, né, seguido de um gosto metálico na boca, seguido de um aquecimento, né, da região genital, tá? Durante a administração do contraste. Informe para ele que a próxima vez que você pedir para ele respirar vai ser a última e você vai finalizar o exame dele. Confirme lá, antes de injetar o contraste, no monitor, se a frequência está adequada, se está legal, se está ok, né? E começar a injetar o contraste e 10 segundos depois você libera o Sure Start, porque senão você vai ficar irradiando o paciente à toa, porque é uma fase arterial, tá? Se a gente parar para analisar aqui, é uma angiotomografia do tórax normal. O que muda é que ela é monitorizada, ou seja, gateada, e eu tenho um objeto de estudo ali que é apenas o coração, ok? Se eu liberar a radiação e depois liberar o contraste, eu vou ficar irradiando o meu paciente por de 10 a 12, 15, 18 segundos sem o contraste chegar ali, pelo menos no átrio. E aí eu perco bastante. Eu irradio o paciente demais, na verdade. Eu perco um pouco de qualidade e eu fico ali irradiando o paciente à toa. Aqui eu deixei um videozinho, né, de uma aquisição para vocês verem, né? Então aqui a gente tem uma aquisição, né, seguindo aí. Vejam que começa bem ali, né, no tronco, né, pulmonar, e você vê que logo na sequência aparece a primeira coronária ali, e ele vai seguindo aí o coração. Parece que está bem lento, mas não está lento, é porque é uma aquisição de acordo com a frequência cardiorrespiratória do paciente, tá? Não pode ser uma aquisição como uma anjo convencional, tá? Ele precisa, né, desse delay todo aí de aquisição, é porque precisa estar na mesma frequência, né, do batimento cardíaco do paciente, ok? E aí você vê que, ó, o átrio e o ventrículo direitos estão vazios, não tem contraste. Eu tenho contraste no átrio e ventrículo esquerdo, ok? É o ideal, é o padrão ouro de toda ângio de artérias coronárias, né? O meu átrio e ventrículo esquerdos devem estar repletos de contraste, assim como é o padrão para uma ângio de tórax protocolo TEP, o meu átrio e o meu ventrículo direitos estarem repletos de contraste. Então, ó, só para ficar claro, angiotomografia protocolo TEP, átrio e ventrículo direito cheios de contraste. Angiotomografia de artérias coronárias, átrio e ventrículo esquerdos repletos de contraste. Então, eu só estou repetindo aí, né, a aquisição para que vocês visualizem novamente, né, que o átrio e o ventrículo esquerdos estão repletos de contraste, trazendo assim um exame dentro do padrão esperado, dentro do padrão adequado. E aí, depois de feita a aquisição, né, depois de feita a reconstrução, você janela o teu exame para a janela de parênquima pulmonar para você observar, né, em volta do coração, se teve movimentação pulmonar, né, movimentação respiratória do paciente. E aí, se teve, é importante orientar o médico para que ele cheque a possibilidade, né, se vai injetar novamente ou se não vai injetar novamente, para que seja feito aí a conduta adequada para esse paciente. Via de regra, não injeta mais do que 2 vezes, ok? Só injeta no máximo 2 vezes, porque é muito contraste, ok? E muita dose de radiação também. Aqui embaixo a gente tem uma reconstrução, né, tridimensional do coração. Aqui em cima a gente tem uma reconstrução tridimensional do coração. E você vê aqui um pouquinho além do coração, né? Você vê que tem aqui toda a aorta, né? O tronco braquiocefálico aqui do lado direito, né? A imersão da carótida esquerda aqui, a subclave à esquerda vindo aqui. E você vê que tem 2 ramos aqui, ó, que vêm até esse ponto aqui, ó, e descem lá para o coração, né? Então, esse paciente é um paciente que a gente chama de revascularizado, é um paciente que fez uma ponte safena ou mamária, tá? Nesse caso aqui, fez 2.
Aqui a gente tem uma outra reconstrução tridimensional normal do coração, né? E aqui embaixo a gente tem uma reconstrução tridimensional sem o coração, exclusivamente das artérias coronárias, né? Então aí embaixo a gente tem uma reconstrução tridimensional apenas das artérias coronárias. E aí a gente tem o nosso exame dentro do padrão adequado para que a gente possa entregar o melhor para o nosso médico e o melhor também para o nosso paciente. Ok? Gente, era isso, né? Essa era a ideia, o objetivo da aula de hoje. Eu espero que tenha chegado aí dentro do que vocês imaginavam, né? Eu deixo aqui meu e-mail, né? Meu Instagram, fiquem à vontade, né? A gente vai separou um tempinho aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Fiquem à vontade para me enviar, caso não queiram falar aqui, para enviar ou via e-mail ou via direct no Instagram. Fiquem à vontade. Agradeço o tempo de todos. É, agradeço a cada um de vocês ter separado, né, um tempinho aí do seu dia, né, para que a gente pudesse aprender em conjunto. Separado, né, um tempinho aí do seu dia, né, para que a gente pudesse aprender em conjunto. Parado, né, um tempinho aí do seu dia. Obrigado, Diego, por me auxiliar aí nessa moderação. E fico aí à disposição para as dúvidas aí, tá? Olá, professor, boa noite. Boa noite a todos. Professor Emerson, muito obrigado. É muito importante aí, só um momento. É muito importante que a gente consiga aí participar de mais aulas, mais conhecimento. Então, assim, agradeço muito aí sua participação. Eu só tenho que agradecer realmente, porque assim, é uma aula de alta complexidade, a gente sabe como são complexos os exames cardíacos, seja na modalidade da tomografia ou seja na modalidade de ressonância magnética, né? Então, eu quero aí agradecer ao senhor, informar aí aos alunos, aos profissionais que nos assistiram aí, que nós vamos abrir um curso somente sobre ressonância e tomografia cardíaca. Então, aguardem, esperem aí o momento. Nós vamos estar compartilhando nas nossas redes sociais sobre esse curso. Qual é o objetivo do curso? É especializar o profissional para fazer esses exames. Sabemos a complexidade que esses exames são. Antes de finalizarmos, uma promessa é dívida, então, quem tiver dúvidas, pode colocar aí no bate-papo. Professor, a gente tem uma dúvida da Cláudia Menezes, foi a única dúvida que registrei até o momento. Quem ainda tiver dúvidas, por favor, aproveitem o momento e coloquem no bate-papo. Professor, a primeira dúvida é justamente da Cláudia Menezes, ela diz o seguinte, lá naquele momento que o senhor estava falando sobre o ECG, e quando o paciente tem muito pelo, não atrapalha? Atrapalha bastante, né? Mas O senhor está mudo, professor. tá mudo? Tá mudo? Tá certo, tá ok. Obrigado. Atrapalha muito, 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 Diego. O que a gente faz no setor a gente tem ou uma maquininha ou um aparelho de barbear, né? Ou daqueles manuais ou elétrico, e aí a gente faz a tricotomia ali da região para poder fixar o eletrodo, porque esse eletrodo ele tem que estar em contato com a pele do paciente, para que traga, né, a informação adequada dentro do tempo adequado que a gente precisa. Então, a maioria dos serviços tem ali ou uma maquininha ou um Presto Barba ali, e às vezes o paciente fica até chateado, eu não sei se eu comentei isso durante a aula, às vezes o paciente fica chateado, ele fala, nossa, moça, você me deixou com 4 buracos aqui no tórax, como é que eu vou embora desse jeito? Mas a gente está lá só para fazer o exame dele. Obrigado, professor. Mais nenhuma dúvida. Obrigado e bastante.
Pessoal, é o seguinte, nós aí temos mais informações, então nós vamos ter mais 3 encontros aí com vocês. O professor Emerson foi só o nosso pontapé inicial dos nossos cursos gratuitos que nós tivemos, que nós vamos ter, tá? Professor Emerson, muito obrigado. Então, é muito bom ter o senhor aqui, ainda mais que tem aí um conhecimento enorme para compartilhar com a gente, e será um dos nossos professores desse curso. Então, você que tem interesse em fazer esse curso de especialização só nessa área de TC cardíaca e RM cardíaca, aproveitem. Nosso segundo encontro vai ser sobre ressonância magnética cardíaca, não perca, será na próxima quinta, às 19h. Estaremos compartilhando o link aí do YouTube para que vocês possam participar. E nós vamos ter descontos aí também. Black Friday está chegando, e quem não quer desconto nos cursos, né? Então aproveitem aí. Professor Emerson, muito obrigado. Quiser dar aí seu adeus à turma, ao pessoal que está nos assistindo, fique à vontade. Bom, cara, obrigado aí pelo apoio e pelo CRD ter topado aí junto comigo esse curso, né? Um curso que a gente ainda não conseguiu, não tinha conseguido visualizar esse curso para técnicos, para tecnólogos, né? Para operadores, eu só vi esse curso para médicos. Então, obrigado aí a você, ao Marlos, ao Arthur e ao Celso e ao Lúcio por dividir esse curso aí comigo, né? A ideia, como eu falei lá no início, é que a gente possa munir de informações o nosso profissional para que ele possa chegar na frente do equipamento e não ficar com medo de executar, né? Então, a ideia desse curso e a ideia dessas aulas, até simbolizando esse mês de novembro como mês aí de aniversário da descoberta dos raios-x, né? Trazer a informação, né, atualizada, correta e segura para que o nosso profissional ele faça o exame, ele não tenha medo de fazer o exame, seja ele o cara ali para fazer o exame. Então, para quando, exatamente o que a Cláudia colocou aqui, ó, quando a gente entra no serviço, logo de cara aparece um exame complexo desse. Então, a ideia nossa, né, e o CRD veio a facilitar a gente, eu sou muito grato ao CRD por essa oportunidade, né, que é trazer essa informação, né, preparar essa pessoa, para quando esse exame chegar, esse exame não ser um estranho para você. Então, procure aí os canais do CRD, fiquem à vontade também, podem me procurar, eu estou total à disposição de vocês aí, e a gente vai, né, tá preparando um curso dentro do que há de mais atual dentro da cardiologia. Tá? Aqui a gente fez apenas uma aula introdutória inicial, mas para vocês terem uma ideia, né, o que está preparado para falar de angiotomografia de coronária é uma aula exatamente igual essa do Canon, uma aula exatamente igual essa do Philips, uma aula exatamente igual essa do GE, uma aula exatamente igual essa do Hitachi. Então a gente vai falar de todos os fabricantes, né? Então vou falar de Canon, como eu falei aqui, vou falar de GE, vou falar de Philips, vou falar de Siemens e vou falar da Canon, que é a IMAX, né? Que é um equipamento que tem sido comercializado bastante. Então eu pesquisei os 5 maiores fabricantes de equipamentos, especificamente aqui dentro do nosso país, e a gente vai ter uma aula dentro de cada plataforma, ou seja, você vai entender o passo a passo de cada plataforma para que você se sinta seguro em executar esse exame. E aí eu fico aí às ordens, fico à disposição e espero vê-los aí no curso com a gente. Obrigado, Diego. Boa noite, pessoal. Obrigado, professor Emerson. Obrigado a todos. Pessoal, é muito bom aí que todos vocês participaram. Estou muito grato aí por todos terem nos assistido. Então, essa aula ainda ficará disponível para quem quiser depois assistir no nosso canal do YouTube por um determinado tempo. Acessem o formulário que foi colocado no site, solicitem o seu certificado do formulário. Ele estará disponível por até 1 hora para que quem consiga se inscrever, pedir o certificado, a gente envia por e-mail. Então, obrigado a todos. Tem Diego. Oi. Tem uma pergunta aí agora no YouTube, você viu? Do Tem. Rejano. Opa, ótimo, Regiane. Ele disse o seguinte, professor, quero saber sobre o paciente bradicárdico.
Nesse caso, como faz? O paciente bradicárdico, a gente primeiro solicita orientação, né, da equipe multidisciplinar, a gente solicita a orientação da equipe médica, né, do médico e da equipe de enfermagem, se vai medicar esse paciente, né, para o batimento dele reduzir. Desculpa, o bradicárdico é um paciente com o batimento, eu não sei se ele quis perguntar do paciente com o batimento acelerado ou com o batimento lento demais, mas para tirar a dúvida eu vou falar dos dois. O paciente bradicárdico é um paciente que não precisa de medicações, é um paciente que a gente precisa, né, sim fazer o exame, a gente sabe que o contraste vai demorar mais para chegar, o coração desse paciente bate lento demais. A gente tem muitos pacientes com esse histórico, principalmente no nosso país. A gente tem muito paciente com doença de Chagas, né? E a gente tem muitos pacientes com outras comorbidades que fazem com que o coração dele bata, né, de maneira muito devagar. Bata grosseiramente explicando, né, que tem o ciclo cardíaco muito lento. E aí, para esses pacientes, a melhor escolha é o retrospectivo, né, contínuo, para que a gente não tenha nenhum problema, não tenha nenhum dano para o paciente. Já o outro paciente, que é o paciente taquicárdico, que é o paciente que tem a frequência cardíaca muito alta, né, o batimento cardíaco dele é muito acelerado, para esse paciente a gente solicita uma conduta médica, né, para ver se vai medicar esse paciente, para a frequência cardíaca dele reduzir um pouquinho. Se caso acontecer isso, a gente continua com o exame e sempre seleciona, né, o retrospectivo contínuo. Mesmo usando medicações, tem alguns pacientes que a frequência cardíaca dele não sofre alteração. E aí o que fazer? A gente tem no equipamento da Canon, e nos outros equipamentos também tem, só que cada equipamento tem o seu nome. No equipamento da Canon tem um formato, né? O formato de aquisição retrospectivo contínuo, e tem um acionamento de um software que chama de Heart Rating. O que esse acionamento vai fazer? Ele vai fazer a aquisição, mesmo com a frequência alterada, dentro do padrão de frequência cardiorrespiratória do paciente. Então, ele vai levar todas as informações que o equipamento tem de inteligência artificial para fazer a aquisição dentro do que o paciente apresenta, mesmo com o paciente com a frequência alterada. Para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a fazer aquisição de angiotomografia de coronária com um paciente com a frequência de 115, 120 batimento cardíaco. E o ideal, né, o que o fabricante preconiza, o que as literaturas preconizam é de 60. Então, a ideia é que você cheque se o sinal do ECG está adequado. Se o sinal do ECG está adequado e a respiração do paciente, ele vai manter a respiração, a frequência dele, você trabalha com ela avaliando, olhando se essa oscilação trouxe problema respiratório para o exame ou não. Tem uma outra pergunta do Edu aqui, né? Se no curso a gente vai falar bastante sobre o raw data. Vai, a gente vai falar sobre o raw data de cada máquina. Então, o curso ele é completo. A gente vai falar de como prepara o paciente, como recebe o paciente, como manipula a máquina e o que faz depois do exame. Então, a gente vai deixar vocês munidos de informações suficientes para que fiquem tranquilos para executar o exame. Obrigado, professor. Novamente aí, pessoal, parabéns por estar aqui presente, buscando conhecimento nessa noite. Então, aí, conto com vocês para a nossa próxima aula, certo? Então, próxima quinta, às 19, com o tema de ressonância magnética cardíaca. Então, tchau a todos, obrigado, professor Emerson, obrigado a todos vocês e até mais. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal. Boa noite.